Oi, pessoal, tranquilo? A ideia é a gente mostrar hoje como que funciona a aplicação no ClickSense com Section Access, conectando direto no Hub do ClickSense com o NPrinting. O que acontece? O Section Access é uma configuração de segurança de dados, onde a gente tem o corte da informação. A aplicação que a gente vai estar utilizando é uma aplicação comercial, onde a ideia é eu ter um usuário que pode ver algumas categorias e outro usuário ver outra categoria. Para isso, a gente precisa primeiro fazer essa configuração no Section Access, ou seja, na aplicação do ClickSense. Para isso, eu tenho uma aplicação aqui, que eu chamo ela de Dashboard Comercial. No caso, a gente está chamando ela de teste. E eu tenho uma configuração aqui de segurança. Nessa configuração, eu tenho que ter o usuário e as categorias que eu quero que esse usuário veja. Na verdade, eu quero que o quê? Que para ou um determinado usuário seja enviado um relatório com essas determinadas categorias. No nosso exemplo aqui, a gente tem aqui, ó, eu vou usar como teste, o usuário chamado Alessandra. Então, eu tenho aqui, ó, user, o nome do domínio e o usuário Alessandra. Ele vai poder ver o quê? Duas categorias, roupa de criança e roupa de esportes. O usuário chamado user_click vai poder ver somente o quê? A categoria Sportswear. Tudo bem? Então, os usuários, eles têm que estar presentes no Section Access, ok? A partir desse momento que você fez a segurança de acesso no QVF, a gente carrega a aplicação. E essa é a parte da onde? Do ClickSense. Lembrando que para o Section Access, esses usuários, eles têm que ter um token, ou seja, tem que ter uma licença alocada. No NPrint, a gente precisa o quê? Configurar esses dois usuários em usuários. Eu vou aonde? No console do NPrint, admin, usuários, eu tenho meus dois usuários cadastrados. No caso, Alessandra Oliveira. Então, eu tenho o e-mail que vai ser enviado, estou usando o quê? alessandra.domingues@in1.com.br, alessandra.oliveira, o nome de envio, e a conta de domínio. Voltando aqui, ó, no Hub, na aplicação, olha o cara aqui, ó, yoga_alessandra. Eu tenho esse usuário. Nesse usuário, qual que é a função dele? Ele tem uma função de administrador. O administrador, ele é um cara que pode ver tantas as funções de administração do NPrint, quanto de desenvolvimento de relatório e ainda recebe o e-mail. Outro usuário que nós usamos aqui foi user_click. Ele vai mandar para quem? alessandra.domingues@gmail.com. E qual que é a conta de domínio? yoga_ale/user_click. Se você olhar no Hub, tá aqui o cara, ó. Então, o usuário user_click, que está vinculado ao e-mail alessandra.domingues@gmail, ele vai poder ver quem? Somente roupa de esporte. E a Alessandra, que está vinculado ao e-mail alessandra.domingues@n1.com.br, vai receber o relatório com duas categorias. Então, primeiro a gente faz o quê? Configura o usuário. Configurou o usuário, eu já tenho um relatório desenvolvido, né? Eu já desenvolvi um relatório aqui, como qualquer desenvolvimento comum. Eu vou em tarefas, publicar tarefa e vou criar uma tarefa nova. Quando a gente cria uma tarefa nova, ele pede quem? O nome da tarefa, qual relatório que a gente quer anexar, usuários e grupos. Então, eu tenho quem? Os dois usuários que eu quero que ele faça o quê? Que ele receba o relatório. Lembrando que aplicativos, conexão. Quando eu crio uma conexão, eu preciso vincular o quê? Vincular o ID da aplicação do ClickSense. Não posso esquecer que eu tenho que aplicar aqui, ó, aplicar Section Access de usuário para relatórios. Então, essa opção aqui tem que estar marcada. Se ela não tiver, o usuário não vai conseguir abrir a aplicação para verificar qual categoria ele tem acesso e fazer o envio, ok?
tarefas, publicar tarefas, e eu vou fazer o quê? Pedir para ele enviar manualmente aqui para o nosso teste. Executar agora, admin, execuções de tarefa, tá aqui na fila, ó. Para ser enviado para quem? Para alessandra.domingues@in1.com.br e alessandra.domingues@gmail.com. Lembrando que a Alessandra vai poder ver o quê? Roupa de criança e roupa de esportes. E o user underline clique vai poder ver somente roupa de esportes. Vamos ver se rodou. Tarefa concluída com sucesso. Vamos ao nosso e-mail. Recebi um carinha aqui, ó, às 15h23. Vamos ver aqui. Vou fazer o download desse relatório. É um relatório bem simples, só para a gente verificar o que a gente precisa configurar para o envio desse relatório com Section Access. Duas abinhas no meu Excel, ó, roupa de criança e roupa de esportes, ok? Vamos para o outro e-mail, vou fechar ele aqui. Estou com os meus dois e-mails abertos. Recebi aqui, ó, 3h23, um minuto atrás. Vou fazer o download desse relatório. Abrindo o relatório. Eu só tenho que ter quem? Só uma categoria. Categoria de esportes. Então, quais os passos que a gente precisa fazer para que o relatório funcione de uma maneira adequada? Primeiro, Section Access na aplicação de destino do NPrinting, ou seja, na aplicação do meu QVF. Então, eu tenho Section Access, deve conter os usuários que estão cadastrados no NPrinting, ok? Segundo, esses usuários devem ter token alocados. Terceiro, a conexão do relatório deve estar com o flag selecionado de aplicação com Section Access. Quarto, os usuários devem estar cadastrados para recebimento de e-mail no NPrint. Então, com isso, todas as tarefas vão funcionar, ok? Recapitulando. Primeiro, Section Access na minha aplicação. O Section Access e os usuários que contêm a restrição de acesso, ok? Segundo, estes usuários devem ter token alocados, ou seja, tem que ter um token alocado para acesso ao QVF. Terceiro, a conexão do relatório deve estar com o flag selecionado da aplicação com Section Access. Vamos ver onde é? NPrinting, aplicativos, conexões, abra a conexão criada. Olha o flag aqui, ó. Aplicar Section Access de usuário para relatórios. Quarto, os usuários devem estar cadastrados para recebimento de e-mail no NPrint, ou seja, os dois usuários ele tem que ter nas funções. Se ele não tiver como administrador, ele tem que estar como user, senão ele não recebe e-mail, certo? Na construção da tarefa, anexar o relatório que nós criamos. Ele está anexado. Incluir os dois usuários que eu quero, ou vários usuários, né? Depende da quantidade de usuários. E mensagem de e-mail e a configuração normal de uma tarefa de e-mail. Ok? Com isso, vocês vão receber os e-mails, ou seja, somente aqueles usuários, a mesma restrição de dado que você colocou no QVF, que você colocou na sua aplicação ClickSense, vai respeitar o NPrint. Ou seja, os usuários vão receber somente os relatórios com o dado que ele tem acesso. Ok? É isso, pessoal. É só um pequeno
um pequeno vídeo para a gente exemplificar como que funciona a Section Access com NPrint. Até a próxima, galera!